Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Vamos retomar os nossos estudos, tá? Sobre o nosso tema, tá? Nosso penúltimo tema ideologia. Achei bom destacar esse tema porque ele é um tema simples, porém ao mesmo tempo que ele é simples, ele se torna um pouquinho complexo pela questão da politização do tema, né? Tudo, tudo convergiu para uma politização negativista do termo, principalmente nos dias atuais, né? Mas ao longo da história o tema foi muito politizado, né? De uma forma negativa. Então eu achei por bom e interessante nós fazermos nossos comentários, nossos estudos, pautar nosso estudo dentro do tema que é tão importante, mas tão, vamos dizer assim, marginalizado politicamente pelo aqueles que têm a função de administrar a máquina pública, né? Que não pensam em outra coisa a não ser de fazer tudo menos governar, né? Direcionar, administrar. Então vamos lá, vamos trabalhar esse tema pautado naquilo que nós estamos desenvolvendo, que seria a questão da cultura de massa, né, da questão da indústria cultural, tá? Que o tema se insere também, por isso as imagens aqui convergem para essa temática, né, cultura e ser industrializada. Tá? Então, a ideologia, o uso dela para esses fins foi muito explorado. E, aliás, continua ainda sendo muito explorado pelas grandes corporações capitalistas. Né? O liberalismo vê na ideologia um meio bastante eficaz para expandir o mercado consumidor, né? Expandir os produtos para o mercado consumidor. Então, vamos lá com um breve histórico sobre o que foi ideologia, né? Na leitura de vocês, no livro, vocês vão encontrar, né, que muita gente diz que o autor do termo ideologia foi Karl Marx. Não, ele não foi o criador, ele dá uma nova roupagem, tá? Mas eu não coloquei aqui, mas porque na leitura do livro de vocês vai estar presente o filósofo francês Anthony Bertrand de Trax, tá? Esse filósofo francês, ele é o primeiro, ele é o criador em si da palavra e do sentido de ideologia, como destinando a ideologia como um conjunto, né, de valores, um conjunto de ideias. Ele pautou com uma ciência que vai trabalhar a complexidade das ideias, né, a diversidade de ideias, tá? Ele trabalha no campo epistemológico, não político, vamos dizer assim, tá? E o termo e começa desde aí. Então, a partir desse processo, dessa regra, desse conjunto de ideias, trabalha a sua perspectiva. Depois, o termo ideologia vai ganhar um viés negativista lá com um cara chamado Napoleão Bonaparte. Não sei se vocês já ouviram falar deste cidadão, né, imperador francês, que vai utilizar o termo ideologia justamente para manipular a opinião dos cidadãos franceses contra os seus adversários políticos. Tá? Então, Napoleão, ele vai utilizar o termo ideologia para defamar os adversários políticos vigentes dele. Então, olha, começa com Napoleão, a deturpação do termo ideologia. E aqui está o conceito de Trace, né, que vai dizer que ideologia é uma ideia ou um conjunto de ideias que movem
os indivíduos, que move uma nação, né? Que move as pessoas numa prática. Então esse seria esse propósito metodológico do termo ideologia, tá? Como uma que ele gostaria que fosse uma ciência, tá? Mas ela tomou um outro viés, tá? Que começa lá com Napoleão deturpando e já instigando o termo para fins próprios políticos, né? Escarnear os seus adversários. Então vamos lá. Althusser, um pensador francês, vai dizer o seguinte: afirma que a ideologia está baseada nos princípios da estruturação e da diversidade de funções configurada numa sociedade inclusiva e interrelacionada com um sistema político-econômico dominante. Então já é um conceito já moderno e até contemporâneo, tá? Porque o termo ideologia, de fato, ele ficou muito associado à questão política, tá? E à questão econômica. Qual é a nossa pauta aqui? É trabalhar o viés ideologia dentro da questão econômica e não política, tá? Mas nós já sabemos que esse termo também é muito explorado negativamente pelo viés político, tá? Então, dentro daquilo que se trabalha ideologia como uma razão instrumental, ou a cultura de massa, ou simplesmente a indústria cultural, ela caiu de com uma luva de fato para explorar ao máximo, tá, aquilo que nós pensamos, né? Ter ideias por nós, fazer com que nós assimilamos ideias de necessidades. O termo ideológico econômico vai criar em nós ideias de que nós necessitamos de tais produtos. Então, olha só, as grandes redes, elas nos influenciam, vão dizer, nós temos necessidade de termos isso. Você tem necessidade de ter isso, tá? Bombardeado pelos meios de comunicação, né? Que nós já vimos. Então, se faz criar necessidades, instigando em nós uma característica bem peculiar. Quando nós aderimos a estas ideologias para o consumo, nós estamos sendo bombardeados e vamos ser manipulados por um outro conceito que nós já vamos trabalhar aqui. Então, dentro do aspecto econômico, caiu mesmo como uma luva o termo ideologia. Características da ideologia, turma. Vocês vão perceber lá que as características da abstração, isto é, da assimilação de algo, de uma ideia. Essa ideia pode se tornar universalizada. Tá? O que eu penso como uma verdade, ela pode se tornar universalizada, mas provavelmente ela não existe ideias como verdades absolutas, né? Mas não ser aquilo que eu vou aderir. Então, se propaga, por exemplo, quer fazer um merchandising agora. Tá com sede, beba Coca-Cola. Então, essa ideia eu abstraí, tá? E essa ideia se tornou universal, porque é uma marca universal, universalizada. Tá? Mas eu digo, tá com sede, beba água, não Coca-Cola, né? Então, olha só, a ideia da universalização, né, de ideias, né, de marcas, de patentes, enfim. Existem lacunas? Existem lacunas porque lacunas no sentido de quê? Que existem problemas, podem ter consequências negativas? Podem, tá? E as tem, ocorre, tá? Como fanatismo, como extremismo, tá? De você chegar ao ponto de dizer que X é uma pessoa extremamente correta,
produto X é extremamente bom, faz isso, consome isso porque tu vai ver como é bom, não dando ao outro oportunidade de experimentação de outras coisas, de outros produtos, ou experimentar outras ideias de outras pessoas, de outros personagens, né? A ideia da imposição. Então, é uma lacuna, tá? Uma um problema, tá? A inversão, há inversões de fatos, né? As pessoas, por exemplo, o que faz alguém alguém cometer um atentado terrorista? Uma inversão de uma ideia, tá? Uma inversão de uma ideia. O cara faz isso, comete um ato terrorista, porque ele tem absoluta certeza que ele está fazendo a coisa correta. Entendeu? Então, é a ideia do extremismo. A inversão existe porque existem lacunas, existem problemas. Tá? Então, as pessoas, quando dizem que como auto se afirmam acima dos outros, de forma etnocêntrica, né, perversa, eles têm consciência que eles, na cabeça deles, eles têm consciência que eles estão corretíssimos e que os outros que pensam o contrário estão altamente erradíssimos, tá? Então, para as pessoas extremistas, pode ser um extremismo ideológico na questão de gênero, pode ser um extremista ideológico na questão religiosa, pode ser um extremista na questão política, partidária, pode ser um extremista, enfim, tem um leque de possibilidades do extremismo. Tá? Aí o que fazer, professor, com esses extremistas? Cara, eu não sei, eu fujo da presença dessas pessoas que eu vejo que são extremistas, não por covardia, mas por perceber que elas têm as ideias inversas e não adianta querer falar o contrário, tá? Porque você vai perder tempo, vai gastar saliva, vai gastar ideias, você vai se estressar, tá? E essas pessoas, elas podem ser até agressivas em muitas situações. Então, para evitar problema, é melhor a gente ficar aqui, né? Eu digo, tem para dizer, se você quiser me morder, eu não vou deixar. Se morder, se todinho, o problema é seu, tá? Então, essa essa é a pauta, né, que nós devemos nos ter, né? Não, aquela ideia, né? Minha religião é a melhor de todas. Aí se vai pregar, e não adianta você dizer, não é melhor, ela é uma possibilidade. Se tu disser isso, meu irmão, vai ser uma confusão e não adianta tu discutir, porque essas pessoas têm a questão da inversão de valores, né? Elas acham que são corretas e não adianta você debater, porque elas não querem debater, elas vão falar alto, elas vão gritar no seu pé do ouvido, vão te xingar e vão às vezes até te agredir fisicamente. Então é melhor a gente evitar esse tipo de situações, né? Que são desagradavíssimas. Então, continuando, essa inversão, esta lacuna das características da ideologia, nós vamos chamar de processo de alienação. Aí aqui sim é um termo configurado pelo nosso pensador Karl Marx, né? Tão marginalizado, né? Tem muitas coisas que são frutíferas em Karl Marx, outras coisas não, mas muitas coisas sim, tá? E Karl Marx vai trabalhar a ideia de alienação e a ideia de ideologia dentro do viés econômico, né, que nós estamos trabalhando, nesse contexto econômico. Quando essa cultura de massa, essa cultura industrializada, ela vai impregna em nós, tá? Impregna no nosso meio, nosso ser, nossa alma. Tá? Você se depara com essa realidade e aceita essa realidade como uma realidade palpável, concreta, enfim, uma coisa boa, que você acha que é boa, você sofreu um processo de alienação. Tá? Quando você diz,
quando eu ouço alguns alunos, algumas crianças, jovens dizer, eu não vivo sem o celular, eu não vivo sem as redes sociais. Quer dizer, você sofreu um processo de alienação, você sofreu um processo por uma lacuna. Qual foi a lacuna? Do não esclarecimento das coisas, de não houve um professor que dissesse, olha, vamos adquirir o senso crítico, a gente pode usufruir das coisas, mas sem apego, sem apegar-se demais. Não teve, houve essa lacuna e você invertiu as coisas, né? Você, em vez de você usar os meios de comunicação, usar a tecnologia, é a tecnologia dos meios de comunicação que usam você. Então houve uma inversão aqui, né? Deu para entender? Então nós chamamos isso de processo de alienação. O alienado é aquele que se deixa manipular, como a figura está aí, né? Você se torna uma marionete nas mãos de alguns indivíduos que têm foco de justamente dominar, de ter o poder, não o poder econômico em si, né? Mas o poder de manipular opiniões e ideias, tá? E qual é a única forma de nós nos emanciparmos do processo de alienação? Uma educação de fato, concreta, séria, tá? Coisa que parece não acontece no Brasil, que é altamente desvalorizada uma educação de fato, né? Uma educação pautada na seriedade, na responsabilidade. O que se quer é tecnicistas que apertem parafusos, que criem objetos para o sistema consumidor, para o consumidor, e não sequer pessoas pensantes. Tá? Uma prova disso é agora a ciência, né? Agora parece que os governos se depararam que um país não pode viver sem ciência, né? Agora, século XXI, desde 1500, agora que deu, eu acho que caiu a realidade, né? Uma ciência pautada tecnicista, porém criticista, tá? Aí te ressalta aqui Immanuel Kant, essa concepção. Então, existem bilhões de alienados no mundo. Professor, então não posso mais usar as redes sociais, não posso mais ter celular, não é nada disso. Use, mas eu estou dizendo, você tem o domínio das coisas e não as coisas te dominarem, tá? Beleza. Então, continuando. Tá? Nós estamos sendo bombardeados pela questão das mentiras, né? Das falsas informações chamadas fake news, né? O que quer dizer isso, né? Uma mentira falsa, né? Aliás, uma informação falsa, tá? Do qual existem pessoas focadas nesse contexto, tá? Por exemplo, o próprio fascismo, o próprio nazismo foram mentiras, né? Foram fatos, mentiras que foram repetidas muitas das vezes e se tornaram uma verdade, alienando toda uma geração, todo um contexto social, tá? Então, os nazistas tinham certeza que eles estavam corretos, né? Tem alguns depoimentos se vocês procurarem na internet, depoimentos de ex-combatentes, né, da Segunda Guerra Mundial alemães, né? Eles vão dizer que eles fizeram aquilo porque eles tinham absoluta certeza que eles estavam fazendo um bem. Então eles sofreram um processo de alienação, né? Uma mentira bem contada. Tá? Hitler e os seus propagadores, eles eram expert, né? Na retórica, na oratória, eles convenciam as pessoas. Então é o mesmo propósito das fake news, né? Convencer as pessoas a aderirem a algo que é prejudicial, que é falso, tá? Então a tua cabeça é uma caixinha aí que vai ser depositada coisas, né? Que pode ser coisas boas e coisas ruins,
tá? E isso acaba agravando toda uma estrutura social. Então, fake news é um mal. Fake news é uma propaganda nazista. Fake news é uma propaganda perversa que quer te destruir, quer destruir uma sociedade. E o pior ainda, né? Às vezes as pessoas utilizam até coisas, questões religiosas, porque sabe que o Brasil é um país de cunho religioso, né? Não é um país de esfera laica, porém existe muitas o cristianismo é muito forte, como outras religiões, então vê que as pessoas são facilmente convencidas quando se utilizam questões religiosas, né? Então é um meio de te convencer a te fazer coisas erradas, tá? Então a fake news é algo alienante, ideologicamente perverso e alienante. Aí tá aí, olha. Então o propósito da fake news, né? Essas ideologias que são passadas vão pegar o teu cérebro e vão colocar dentro de uma gaiola. E você vai ser prisioneiro de todo um sistema perverso, tá? Sistema que só destrói, não constrói nada. Na questão da indústria cultural, né? Você vê aí a possibilidade da alienação para a questão do consumo e a manipulação das redes, dos meios de comunicação, sejam televisíveis ou pelas redes, pela internet, pelo meio de comunicação de papel, né? Que são jornais, rádios, né? Te faz alienar, né? Você tentar destruir o outro, manipular e destruir o outro, né? Se colocar uma arma na mão de quem não está preparado é fomentar uma guerra. E vocês sabem que guerra nunca trouxe benefício algum para a humanidade. Pelo contrário, né? Só houve destruição, morte. E você ideologicamente fomentar que existe necessidades armamentistas para os cidadãos brasileiros é você fomentar uma guerra que já existe, né? Uma guerra que já existe. Está aí no nosso país, né? E as pessoas já parecem atenção de índoles duvidosas. As pessoas que são de índole duvidosa só querem um pretexto para de fato destruir o outro que pensa ou que age de forma que você não concorde, né? Então, tá aí, olha. As pessoas estão sendo manipuladas. Nem se percebe, mas estão sendo manipuladas. Outra situação aqui é uma falda, né? Aí, use, compre, beba, coma, prove o que eles pensam que nós somos. O que nós somos, né? Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Profunda. É uma tirinha bem importante que eu coloquei para vocês, né? Nós ainda não sabemos quem nós somos. Né? Nós ainda se deixamos muito sermos manipulados. Por que nós aderimos à alienação? Porque nós somos bando de gente preguiçosa. Somos preguiçosos, né? Quando se fala de coisas importantes, a gente não quer saber. A gente só quer saber de Anitta, que mais? Videogame, coisas, entretenimento, tá? Quando toda vez que a gente só pensa em entretenimento, e às vezes entretenimento de baixo calão, né? A gente vai ter alguém que vai perceber isso e vai te manipular. Aí você nunca vai saber quem de fato você é. Tá? É para se divertir? É, mas quando for a hora da coisa séria, a coisa é séria. Tá? A ideia das responsabilidades de toda uma geração. Tá? Então, nós temos que saber quem nós somos. E eles que estão no topo sabem que nós não sabemos quem nós somos e que a massa, a população, a massa, né, as pessoas, o público, né, elas são bem convenientes, né,
com situações de alienação. E pronto. Em vez de você esclarecer regras, leis, fazer com que as pessoas se sintam responsáveis socialmente umas pelas outras, a gente quer mais colocar besteirolos, né? Para você ficar com a mente lá aprisionada dentro da gaiola que nós vimos lá nas figuras anteriores. Então vamos acordar, meu povo, né? Vamos sair dessa inércia e vamos acordar para o mundo, para a vida, para a realidade. Aproveitar de forma o entretenimento de forma equilibrada, tem que ter o lazer, porém nunca se esquecer dos nosso dever, tá? Eu digo para vocês, quando alguém tem ao lado por ideologia semelhante ao fanatismo, à intolerância, nunca vai enxergar o outro, né? Aqueles comentários que nós fizemos lá no início da nossa aula, tá? A pessoa vai sempre trabalhar um viés negativista, tá? Quando se propaga a ideia de que não pode haver ideologias, é um absurdo. Tem que haver ideia, ninguém vive sem ideias, tá? E quando alguém tenta impor a sua ideia dentro de uma esfera fanática, intolerante, essas pessoas jamais vão enxergar as pessoas como elas são. Elas vão enxergar as pessoas como concorrentes ou adversários, e que muitas vezes eu penso em liquidá-los, eliminá-los, né? Essa é a visão tecnicista, né? Como dizia nosso amigo Habermas, né? Então a ideologia ela é perversa, tá? Se não for bem trabalhada, ela é muito degradante para o sentido humano. Então tá aí, façam a leitura de vocês. Tem um texto da música de Cazuza. Eu vou passar outros vídeos. Além desse vídeo, vai ter outros, né? Um pouco da história do termo ideologia e um pouco da música Ideologia de Cazuza, né? Que está até hoje, né? Como um ponto de referência. Ideologia eu quero uma para viver. Não podemos viver sem ideias, mas ideias pautadas pelo senso crítico e não ideias pautadas porque alguém me disse, tá? Que é o correto e você nem procurou saber se é mesmo. Então não podemos se tornar esse bando de papagaios, né? Papagaios que eles só repetem, eles imitam o que as pessoas dizem, né? O papagaio não fala, ele imita os sons, né? Não vamos ser pessoas papagaios, tá? Pelo amor de Deus. Então, tá aí, galera, nossa aula. Curtam, tá? E até a próxima, se Deus quiser.